Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre pastoreio e discipulado, numa ênfase para a igreja e, obviamente, nesse treinamento para que nós desenvolvamos isso como um hábito no meio da igreja. O grande erro da maior parte das igrejas é achar que o pastoreio e o discipulado devem ser feitos pelo pastor, como se resumisse ou fosse dom espiritual. E aí alguém poderia dizer: não é o meu dom, não é o meu ministério, não é o meu chamado, não é aquilo que Deus me chamou para fazer, o meu dom é outro. E pastoreio, e pregação, e discipulado, e fazer discípulo, ah, não são só para quem tem dom. Obviamente que há o dom de profeta, há o dom de evangelista, há o dom de pastor, há o dom de mestre. De fato, esses são dons, esses são ministérios. As pessoas que têm esses dons, elas estarão envolvidas com isso de forma muito mais profunda. Entretanto, pregação é para todo mundo. A Bíblia diz que ide pregai, ide fazei discípulos. Então, anunciar a Cristo, ou seja, existe um determinado conteúdo bíblico que todo crente tem que estar habilitado a pregar. Por isso, nós temos enfatizado aqui, como Igreja Esperança, de que todo membro da igreja ele tem que fazer discípulo. E se ele não faz discípulo, ele está pecando, porque é um imperativo, um mandamento bíblico. Só que não apenas o discipulado e a pregação do evangelho, que é para todo crente tem que estar habilitado, apto a pregar e fazer discípulos, mas também o pastoreio, tá? Então a gente vai ver hoje, a ideia é a gente trabalhar isso biblicamente, obviamente hoje nós vamos trabalhar o pastoreio numa ênfase de dom e ministerial, mas trabalhando textos que são direcionados para pastores, mas que se aplica para todo mundo também, uma vez que o se pastorear, o se cuidar, o se acolher, né, é para todo mundo, ok? Então, esse pastoreio da igreja não é o pastor que pastoreia a igreja toda apenas, tá? O pastor vai pastorear a igreja, ele é chamado por Deus para dedicar a vida a isso. Mas se os próprios crentes não se pastorearem essa igreja, ela vai ter muita dificuldade, tá? Para poder crescer, trabalhar. Ela vai ser uma igreja que não está vivendo os dons, e uma igreja que não vive exercendo os dons espirituais é uma igreja que não cresce. Nós precisamos entender os dons espirituais, nós precisamos entender não apenas os dons espirituais, mas também as ordenanças de Deus para nós, e ainda que não tenhamos o dom, fazer aquilo que Deus requer de nós dentro da nossa responsabilidade como membros uns dos outros. E aí, o primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4, que Pedro vai trabalhar, sim, aos presbíteros, aos pastores da igreja. Entretanto, a ideia aqui não é a gente trabalhar simplesmente para pastores e presbíteros, a ideia do nosso treinamento de liderança não é apenas para oficiais, mas para líderes de pequenos grupos, para líderes de ministérios, líderes de sociedades internas, crentes, membros da igreja que, de alguma maneira, vão estar apoiando líderes e pastoreando outros. Então, mesmo que não seja um líder, todo crente é chamado a pastorear. Então, isso se aplica para cada um de nós, uma vez que você é chamado a cuidar do seu irmão, a enxergar as necessidades do seu irmão, a perceber aquele que sofre, a encorajar, a exortar. Né? Então, a exortação, o encorajamento, a edificação, a palavra de bênção é para todo crente. Tá? E quando a gente faz isso, quando a gente se pastoreia mutuamente, a igreja cresce. E sim, a gente vai ser melhor pastoreado, porque a gente não vai ser pastoreado só pelo pastor, nós teremos mais pessoas cuidando de nós e nós também cuidando de outros. E aí Pedro vai dizer, então, rogo-vos aos presbíteros, que há entre vós é o presbítero como eles, testemunho do sofrimento de Cristo, ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então,
Pedro vai trabalhar algumas questões aqui do pastoreio. Em primeiro lugar, ele vai dizer pastoreai o rebanho, imperativo. Esse rebanho, então, que deve ser pastoreado, ele deve ser cuidado. Cuidado por quem? Primeiramente, pelos presbíteros, pelo pastor, mas, em segundo lugar, também pelos membros, um pelo outro, né? Então, nós, ao cuidarmos uns dos outros, nós somos chamados pela Escritura Sagrada a pastorearmos uns aos outros, né? Entendendo que nesse pastoreio, e aqui falo principalmente para a liderança, o rebanho é de Deus. Então, Pedro faz questão de dizer que as ovelhas que precisam ser pastoreadas, a ênfase aqui é essa, né? A ilustração, a imagem que nos é passada é de um pastor cuidando de ovelhas, por isso pastorear, e o pastor cuida de ovelha. Essas ovelhas não são do nosso aprisco, elas não são, nós não temos posse sobre elas. O pastor, ele pode sacrificar a ovelha se ele quiser. Agora, quando o rebanho é de outro, ele não pode fazê-lo. Então, o pastor não tosquia a ovelha para o seu lucro. O pastor, ele não trata da ovelha, ou ele não usa a ovelha para o seu bel prazer. O rebanho é de Deus, ok? E aí, no grego aí, é um genitivo de posse. O que quer dizer isso? Essas ovelhas têm dono, e não é o pastor. É o supremo pastor, né, que ele vai dizer no final. Quando o supremo pastor se manifestar, Jesus, nós então receberemos uma imarcessível coroa de glória. E ele vai dizer, então, como nós devemos pastorear? Esse pastoreio mútuo que deve ocorrer na igreja do Senhor, em primeiro lugar, não por constrangimento. Então, a ideia aqui é de não é algo forçado, não deve ser algo que nós devemos fazer como que arrastados, sabe? Ou como algo que a gente faz sem qualquer prazer, sem qualquer esforço, sem qualquer ânimo. Pedro vai dizer, não faça isso forçado, não faça isso por obrigação, não faça isso como que gemendo, mas faça isso espontaneamente, faça isso voluntariamente, faça isso de boa vontade. Porque quando eu cuido do rebanho do Senhor, eu estou cuidando do próprio Cristo. Entenda. É o que Jesus vai ensinar para a igreja quando naquele dia ele nos receber diante do seu trono, e ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do meu Senhor, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente, vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês foram me visitar. Mas quando nós fizemos essas coisas, Senhor, toda vez que vocês fizeram a qualquer um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Ele não está dizendo ali para pastores, para presbíteros, ele está dizendo ali para cristãos. Então, nós somos chamados a cuidar dos pequeninos do Senhor espontaneamente, não por constrangimento. Em segundo lugar, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Tem muito pastor, querido, que ele não cuida de ovelha, não. Ele gosta só de aparecer, ele gosta de púlpito. Ele gosta do salário, das ofertas. Ele fica só estudando. Porque ficar a semana inteira estudando, no púlpito ele aparece. Todo mundo vai ver quão inteligente ele é. Fazer visita para as ovelhas não aparece. Não dá curtida. Não faz ele crescer e ter diploma, e ter título, e ter mais condição de pregar nas grandes palestras, nas grandes conferências. Sorte da ganância. Pastores que querem crescer em cima das ovelhas, não cuidando das ovelhas, usando as ovelhas para o seu auto-engrandecimento, usando a igreja para o seu próprio crescimento. Então, muitas vezes a gente pode ser tentado nisso. Eu quero liderar um pequeno grupo porque eu quero aparecer, eu quero estar acima das pessoas, eu quero ter o maior pequeno grupo, não porque o meu objetivo é que mais pessoas sejam cuidadas, mas porque eu quero ser melhor do que todo mundo. Muitos fazem a obra, mas pela motivação errada, sorte da ganância, desejo de lucro, desejo de aparecer. E Pedro diz, não, faça de boa vontade, faça prontamente e voluntariamente. Não faça porque você quer algo em troca. Faça
porque isso é o mínimo que você tem que fazer diante do que Jesus fez por você. Nem como dominadores do rebanho. Tem muito camarada que a mulher manda nele. Aí ele quer mandar na igreja, entendeu? O camarada no trabalho, ele tem que aguentar tudo do chefe. Aí na igreja é o local que ele tem o status de ser o líder. E ele quer dominar. Pastores que querem oprimir as ovelhas e tudo tem que pedir permissão para ele, a bênção dele, sujeitando, dominando, querendo ser senhor. Querido, ao pastorear, ao cuidar de gente, ao liderar, ao fazer discípulo, a gente não é chamado a se colocar acima, tampouco como alguém que domina, mas como alguém que serve, seguindo nosso Senhor Jesus. E por isso, Pedro vai dizer, antes, tornando-se modelo do rebanho. Ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus. Veja, Pedro ouve lá as margens do mar, depois de ter negado Jesus 3 vezes, diante de uma fogueira, ele diz, Pedro, tu me amas, e ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, e Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas, cuida do meu aprisco, pastorei o meu rebanho. Pedro ouviu da boca de Jesus para ele pastorear, não por sorte da ganância, não como dominador, mas sendo modelo, mas sendo aquele que o faz espontaneamente. E agora, então, a palavra que ele usa é o tipos, né? Seja um tipo para o rebanho. E esse tipo é justamente essa forma que vai ser imitada, que vai servir de exemplo, que vai ser copiada. Então, Pedro vai se tornar um tipo para que as ovelhas imitem. Assim como Jesus foi um tipo para ele, ele passa a imitar o Senhor Jesus. E nós somos chamados a imitar o Senhor Jesus, sermos modelo para o rebanho. Os pequeninos de Jesus têm que ver Cristo em nós. E como pastores, nós precisamos imprimir diante dos olhos deles a imagem de Cristo. Não nos vendo como alguém que os domina, que os oprime, que se coloca como superior ou maior, mas como aquele que serve, que está ali para cuidar e para dar vida por eles. E a recompensa, de fato, o Supremo Pastor dará a coroa imacessível, né? A palavra grega de imacessível é amarantinos, que é essa planta da época aí que nunca murchava, né? Essa coroa de glória. A coroa dada pelos gregos murchava. A coroa que o Senhor Jesus dará para nós, ela não murcha. Então nós não buscamos por glória terrena, mas a glória que vem do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aprendendo a pastorear como Jesus, e aqui nós já trabalhamos a questão de não apenas pastoreio, mas discipulado, porque Jesus ele utiliza círculos concêntricos ao redor de si. E aqui a gente precisa entender, como líderes e como povo de Deus, que nós precisamos entender os níveis onde as pessoas estão, oferecendo para ela aquilo que é necessário para que ela dê o próximo passo. É o que nós chamamos na nossa igreja de integração. Ou seja, eu entendo onde essa pessoa está, em qual nível de discipulado essa pessoa está, em qual círculo ao redor de Jesus ela está, para que ela dê o próximo passo e se aproxime mais. Né? Então, nós começamos com multidão, nós chegamos então a membros da igreja, chegamos a membros maduros até que se torne um líder. E o Senhor Jesus, ele trabalhava dessa maneira. Ele tinha multidão, que ele pregava para a multidão, ele alimentava a multidão, ele cuidava da multidão, ele discipulava, ensinava a multidão. Dentre a multidão, ele tem aqueles que o acompanham, que o seguem com constância. Eles não param, eles não ficam em alguns momentos com Jesus, mas eles seguem Jesus. E aí, dentre esses, nós temos a igreja de Jesus, que era composta aí dessas 500 testemunhas oculares da sua ressurreição. Ou seja, após a morte de Jesus, muitos se dispersam, mas esses 500 são aqueles que permanecem, são a igreja dele, de fato. Dentro dessa igreja dele, nós temos os membros maduros, ou seja, dos 500 que ouvem de Jesus, que deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto, e esse período de permanência em Jerusalém foi um período de 10 dias, que eles não permanecem, apenas 120 estão lá no cenáculo quando o Espírito Santo desce. Dessas 500 pessoas, 120 recebem o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Além disso, nós temos aqueles que são enviados pelo Senhor Jesus, aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus para a obra missionária, que são os 70. Esses 70 precediam Jesus nas cidades, pregando,
curando, expulsando demônios. E dentre esses 70, o Senhor Jesus escolhe 12, que se tornam os apóstolos. Dentre os 12, ele tinha 3 que eram mais próximos dele. E que isso nos ensina na igreja do Senhor. E nos ministérios que nós temos, é que nós temos que cuidar da multidão como um todo. Nós temos que chegar naqueles que estão se achegando. Nós precisamos acolhê-los, nós precisamos ensiná-los, nós precisamos cuidar deles, nós precisamos conhecer as suas necessidades, para que esses venham a se tornar membros da igreja, para que esses venham a se tornar membros maduros. Dentre esses membros maduros, nós então precisamos trabalhar aqueles que nós treinaremos para se tornarem líderes. Então, você está num pequeno grupo, então você vai treinar alguém ali que você vê aptidão para que ele possa se tornar o próximo líder, quando multiplicar esse pequeno grupo. Você tem um ministério de casais, um ministério de jovens, um ministério de mulheres, enfim, você vai treinar, né, e capacitar essa pessoa para que ela possa se tornar um líder na igreja do Senhor, para que ela possa te ajudar posteriormente a continuar fazendo isso com outros e a gente alcançar mais e mais pessoas. Então, somos chamados aí a entender esse discipulado em níveis, né? E aí a gente tem essas possibilidades aí de fazermos esses grupos de estudo bíblico, né? Basicamente aqui na nossa igreja nós trabalharemos com os pequenos grupos, onde o pastoreio vai acontecer. E aí é nesse pequeno grupo que a gente tem a oportunidade, nós vamos falar disso daqui a pouco, a gente tem a oportunidade de conhecer uns aos outros, de aprofundar no relacionamento, de conhecer as necessidades. Em paralelo com isso, o discipulado pessoal. Então, o discipulado pessoal no pequeno grupo, não dá para desenvolver todo mundo da mesma maneira naquilo que é necessário, mesmo porque o pequeno grupo não é discipulado, é pastoreio, é comunhão, é o evangelho sendo pregado, mas não é esse crescimento para a maturidade, para a liderança. Esse treinamento é mais direcionado, o caminho da fé e o treinamento de liderança. Então, eu vou caminhar com essa pessoa à parte, com o caminho da esperança para aquele que está chegando, o caminho da fé para aquele que vai se tornar membro, e o treinamento de liderança para aquele que tem aptidão para tornar-se um líder. Além disso, Tiago 5,14 vai dizer da visita aos enfermos. Então, nós não apenas temos esse pastoreio próximo, no pequeno grupo, mas esse cuidado para aqueles que estão sofrendo. Então, como igreja, a gente precisa se envolver, né, na visitação. A nossa igreja já tem desenvolvido isso, né? Irmãos que não precisa do pastor só visitar, óbvio que o pastor irá visitar, mas além do pastor, né, os membros fazendo essas visitas, esse cuidado, esse pastoreio com aquele que está sofrendo, chorando com os que choram, levando graça àqueles que estão sofrendo. E aí nós temos esse discipulado em níveis para não cristãos. Então, caminho da esperança, e novos cristãos, catecúmenos, que seria aí o caminho da fé, o próximo passo para novos membros maduros. Então, esse trabalho com pequenos grupos, com as sociedades internas, com a escola bíblica dominical e o treinamento de liderança para líderes. E aí, dentro desses níveis, encontrar e entender onde a pessoa está e ajudá-la a dar o próximo passo. Outra questão do pastoreio bíblico que nós precisamos entender é compreender as necessidades espirituais das pessoas. Na igreja, a gente acha que todo mundo está ali, todo mundo está bem. Entenda, não estão. E compreenda, as pessoas não vão chegar e falar direto. Então, tem muita gente que está dentro da igreja que está passando dificuldade, que está passando necessidade. Tem gente que está dentro da igreja que está em depressão. Tem gente que está no culto no domingo pensando em se matar. Tem noção disso? E a gente, às vezes, está querendo trabalhar e ficar com amenidades, falando de futebol. Nós precisamos, como igreja, e como líderes, e como povo de Deus, como membros maduros, e aqui eu estou falando a cristãos maduros da Igreja Esperança, que estão aqui. Nós precisamos ter esse versículo na mente, um versículo que eu tenho decorado já há muitos anos. Paulo vai dizer: exortamos-vos também, irmãos, a que vocês admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. Então, o que ele está ensinando para nós sobre essas necessidades espirituais do pastoreio na igreja do Senhor? Ele está falando para todo mundo. Exortamos,
Ele está exortando a igreja como um todo, que admoesta os insubmissos. Então, a palavra admoestar, exortar. A exortação, todos nós devemos fazer. Se tem alguém que está fazendo coisa errada no meio do povo de Deus, eu preciso compreender, perceber isso. Tem gente que está murmurando, eu preciso chamar essa pessoa à parte, sempre com amor. Por isso que ele termina dizendo, sejam longânios com todos. A palavra macrotime aí, que é paciência. Então, você faz a admoestação com paciência, é corrigir em amor. Entendeu? Então, se não tem amor, de nada vale. Não é chegar com 2 pés no peito e humilhando a pessoa, não. Então, a pessoa está insubmissa, ela está em pecado, ela está desordenada. A insubmissão ali no grego, a palavra tactos, é desordenado. É aquele soldado que está fora do posto da fileira. É aquele que está se desviando das ordens. Esse camarada tem que ser corrigido, porque ele coloca em risco toda a igreja. Às vezes a gente ignora isso e deixa. Não pode. Então, nós precisamos amar os nossos irmãos, corrigindo-os, exortando-os. Você percebe isso? Você consegue ver no meio do rebanho do Senhor gente que está insubmissa, gente que está fazendo coisa errada, gente que está agindo de maneira errada, gente que está falando mal, gente que está trabalhando contra, que está gerando divisão, que está jogando gasolina. Eu preciso, como igreja, pastorear. E pastorear também é admoestar. Tem gente que acha que pastoreio é só passar a mão na cabeça, botar panos quentes, e não é. Pastoreio também é vara na mão do pastor, para poder dar varada na ovelha rebelde. Precisa dar umas lambadas para aprender com amor. Mas dói. Então, você precisa enxergar. Tem gente que está insubmisso, e o remédio que ela precisa é a admoestação. Existe um segundo tipo de gente que tá desanimada. Então, Paulo vai dizer, aqueles que estão desanimados, consolem. Então, tem gente que está sem alma, desanimado é aquele que está sem alma. É um crente maduro, é gente que ama Jesus, é gente que, às vezes, é um pastor, às vezes é um presbítero, às vezes é um diácono, às vezes é uma irmã de oração, às vezes é gente madura na fé, gente crente, que está passando por um período de deserto, está passando por um período de enfermidade na família, em casa, dele mesmo. A pessoa foi acometida de um câncer, ela vai ficar desanimada. Ela está com um ente querido que está sofrendo, ela vai ficar desanimada. O que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber o sofrimento dos meus irmãos, eu tenho que perceber o momento que eles têm vivido, eu tenho que estar atento para isso, para eu poder chegar lá e ter a palavra de consolo, para eu ser aquele que vai ser boca de Deus na vida do meu irmão, para poder encorajar, para poder incentivar, acalmar, dizer, meu irmão, vai passar. Meu irmão, eu estou do seu lado. Meu querido, Deus está no controle. Não olhe para a circunstância, perceba, Deus continua sendo Deus. As coisas vão passar e Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Orar com essa pessoa, cuidar dela, ombro com ombro. Eu me lembro uma época que os meus filhos, a Sara ficou internada 2 vezes seguidas, e na sequência o Davi ficou doente e a gente estava indo com ele para o hospital. E aí, nesse dia, eu recebo um áudio de uma irmã da igreja, esse áudio de sei lá, uns 8 minutos, alguma coisa assim, e a gente se trocando, arrumando para ir para a igreja, para ir para o hospital com ele, coração apertado, eu estava muito chateado por conta de toda a situação, né? Eu tinha acabado de vir do hospital com a Sara e agora tendo que voltar para lá com o Davi e tudo. E aí esse áudio de não sei quantos minutos, e aí aquela coisa, né? Eu olhei o áudio e falei, nossa, um podcast, né? E aí, mas ainda assim, aquele coração de pastor, eu falei, não, deixa eu ouvir aqui, né? E aí, enquanto eu trocava de roupa, eu botei o áudio alto, né? Tocando ali, enquanto a gente estava trocando, se arrumando para ir para o hospital. E aí a irmã me manda, né? Pastor, Deus me incomodou aqui de orar pelo Senhor, quero orar pelo Senhor. E aquele áudio que ela gravou foi uma oração que ela fez. Deus, abençoe o pastor, cuida dele, Senhor. O Senhor sabe do sofrimento, guarda o coração, traz ânimo. E aquilo foi um abraço do Senhor para mim naquela noite, que me trouxe paz. Então, tem gente que, às vezes, não precisa de ser só quem
quem está fraco, não. Às vezes é alguém que está na frente. Você vai ser alguém que vai cuidar, consolar, abençoar. Amparo para o fraco, ampareis os fracos. Então, o fraco é aquele que não tem força. Ele não consegue andar. Ele está caído. Esse camarada não vai na igreja mais. Ele não consegue mais sozinho. Então, o desânimo chegou a ponto da fraqueza na fé. Ele está fraco. Então, o que eu vou fazer com o fraco? E muita gente admoesta o fraco. Paulo vai dizer que não é para admoestar, é para amparar. É para prestar cuidadosa atenção. É unir-se com ele e carregar no colo. Então, você vai estar perto. Essa pessoa está precisando de alimento, ela está precisando de cuidado constante. Ela está na UTI. Você vai. Não é só algo paliativo. Não é só uma palavra de encorajamento. É uma ação constante de trazer para perto e caminhar junto até que ela ande por si. E sejam longânimos para com todos. E veja, existem todos esses tipos de pessoas na igreja. A gente precisa estar atento. Então, você tem um pequeno grupo, a pessoa faltou 2 semanas, você precisa ir atrás, você precisa saber o que está acontecendo. Tem gente na nossa igreja que não tem família perto. Nós somos a família. Tem irmãs que não têm filhos, não têm marido, idosas. Nós somos chamados a enxergar as necessidades espirituais, o cuidado, esse amparo. É nosso papel enxergar as necessidades dos nossos irmãos. E quando a gente começar a ter esses olhos espirituais para poder enxergar as pessoas e parar de ter essa mentalidade carnal ou meramente de ficar falando de amenidades, Deus vai começar a nos usar poderosamente para abençoar a gente, para ser bênção, para sermos homens e mulheres de Deus na vida uns dos outros. Uma outra questão com relação a esse pastoreio, pregação, discipulado, é que o sacerdócio universal dos crentes. E por que a igreja primitiva, em Atos, ela crescia? Porque eles entenderam o sacerdócio universal dos crentes. Os primeiros cristãos, eles praticavam esse sacerdócio universal dos crentes. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele vai dizer, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, ele está falando que todos nós somos geração eleita, sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes, ok? Nós somos reis e sacerdotes, assim como Cristo. Cristo era rei e sacerdote. Nós somos salvos, regenerados, incluídos na família da fé, na família de Deus, para sermos eleitos, amados, santos e sacerdotes. Então, eleito, santo e amado aí, e um reino de sacerdotes. O que é o sacerdote? É aquele que tem acesso a Deus. Ele não tem intermediário, ele é quem intermedia. Então, não há mais intermediários. Não há um pastor que faz intermediação entre nós e Deus. O pastor não faz intermediação da igreja. É Jesus que faz. E todos estão ligados a Jesus. Então, esse método de Jesus e da igreja primitiva era de que toda a igreja era discipuladora, que todo crente era um pregador. Então, por exemplo, quando a gente vê em Atos capítulo 8, verso 1, quando a igreja se espalha, diz o texto bíblico que toda a igreja se espalha e sai pregando o evangelho. E o evangelho chega em Samaria. Ele sai de Jerusalém, eles são dispersos de Jerusalém. Quem é que fica lá? Os apóstolos. Eles continuaram lá, quem sai pregando não eram os apóstolos, não eram os pastores da igreja, eram os membros. Então a pregação do evangelho é para todo mundo. E muitas vezes na igreja a gente é mero consumidor, a gente está ali achando que está ali para consumir, a gente senta e ouve. Isso não é ser crente, não, querido. Você tá pensando que é palestra de coach que você paga para poder ouvir e vai embora? Igreja é para servir. Todo crente é um servo. Todo crente é um pastor. Todo crente é um pregador. Todo crente é um intercessor. Todo crente é chamado a viver o evangelho, praticar o evangelho, fazer discípulos. Entenda. Senão você está brincando de ser crente. Não brinque de ser crente.
Todos nós somos chamados a servir no reino. A palavra diaconia, ministério. Todo mundo tem esse chamado, esse cuidado mútuo uns com os outros. De modo que se você vai na igreja só no domingo, você não está vivendo cristianismo coisa nenhuma. É necessário se envolver na vida da igreja diariamente, semanalmente, no cuidado com os irmãos. Não só na evangelização, obviamente, na evangelização para com outros, no discipulado daqueles que não são da igreja, mas no pastoreio mútuo, no encorajamento uns com os outros. De modo que em Atos, quando a gente vê a igreja do Senhor Jesus, ela ocorria no templo e nas casas. Ela não acontecia só em um local. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada uma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igreja é nas casas, no templo. É na reunião dos santos, dominical. Mas é também nas casas, vida na vida, andar junto, compartilhar as necessidades. Atos 5:42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Então, eles se instruíam na doutrina, havia um ensino, eles partiam o pão, comunhão, oravam e louvavam a Deus, adoração, davam testemunho e acrescentavam que tinham sido salvos, evangelização, vendiam os bens e depositavam aos pés dos apóstolos, mordomia. Então, aqui nós temos as marcas da igreja. Uma igreja que vive isso diariamente, não era algo meramente uma vez por semana, né? E aí as igrejas nas casas, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que interessante, Priscila e Áquila. Aqueles que pegaram Apolo para discipular, Apolo já era maduro, Apolo já era alguém que conhecia muito. O que eles fazem? Eles pegam Apolo, eles eram discípulos de Paulo. Apolo está ganhando proeminência mais que Paulo na igreja de Corinto, mas agora eles chamam esse menino e falam, esse menino é bom, vamos ensiná-lo. E Apolo voa e ultrapassa Priscila e Áquila. Eles se pulam. E não só isso, eles têm pequenos grupos. Eles têm uma igreja na casa deles funcionando. Eles abrem a casa para que a igreja se reúna ali, eles começam a viver o evangelho. E Deus abençoa poderosamente. Esse casal é abençoado demais. Saudades dos irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. Então, nas casas, nós temos as igrejas se reunindo. Irmãos se reunidos, pastoreando uns aos outros, Arquipo, meu companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz aos outros. Olha, você tem uma igreja na casa de Ninfa, uma igreja na casa de Arquipo, nós temos uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Eu sonho que tem uma igreja na casa de cada um de vocês, reunida durante a semana. E quem sabe esse pequeno grupo vire uma igreja, uma plantação. A Bíblia também vai dizer que nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Pedro 4:10, 1 Pedro, ele vai dizer, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despeceiros da multiforme graça de Deus, servir uns aos outros. Então, o serviço não é só para diácono, não. Só para louvor, só para pastor, não. O serviço é para todo crente. Por isso, busquemos sempre as coisas que trazem paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Então, na igreja, a gente é chamado a fortalecer uns aos outros na fé. Isso é pastoreio. Cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação. Então, minha preocupação não é em ser agradado, mas em agradar o meu irmão. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, visto que desejai dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, a gente recebe da parte de Deus para a edificação dos meus irmãos. Não é para a minha edificação, mas para a edificação dos meus irmãos. E 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, o consolo e a edificação é mútua. Não é o pastor só fazendo isso lá na frente. É você sendo palavra de bênção para o seu irmão, dando uma ligação, mandando uma mensagem no WhatsApp, orando por esse irmão. E, por fim, essa última parte da nossa aula, nós vamos trabalhar a questão dos pequenos grupos, tá? Então, a nossa igreja hoje entende
que a maneira o método melhor para que a gente possa viver comunidade durante a semana é por meio do pequeno grupo. E aí, então, a gente consegue, no pequeno grupo, trabalhar comunhão, exercício dos dons, compartilhar necessidades, oração uns pelos outros, edificação uns com os outros, esse encorajamento mútuo, aconselhamento mútuo, esse testemunho, tudo isso nós entendemos que acontece no pequeno grupo. No culto não cabe dar testemunho lá na frente, contar a bênção, mas no pequeno grupo cabe. E é necessário e é bênção. Compartilhar pedidos e resposta de oração. Compartilhar necessidade, chorar uns com os outros. Só que o pequeno grupo, como o próprio nome diz, é pequeno. Não é para ser um grande grupo, não é para ser muita gente. Então, como que nós vamos trabalhar com pequenos grupos? Cada pequeno grupo ele vai ter um número limitado de pessoas. E aí nós temos as fases desse pequeno grupo. A primeira fase dele é quando ele está começando. Esse mês nós iremos começar 3 novos pequenos grupos. E qual que é a fase? A fase de começo. É uma fase que as pessoas ainda não se conhecem. As pessoas ainda não têm essa a empatia, um relacionamento mais profundo. Então, nesse início, é necessário trabalhar a comunhão, gerar compromisso uns com os outros. É importante o grupo não ser muito grande, porque o irmão vai pensar assim, se eu faltar, se eu não for, vai fazer falta. Porque tem 5, 8, e aí, se eu não for, vai ser pouquinha gente. Ele precisa entender do compromisso, ele tem esse compromisso de estar ali, é importante para a vida espiritual dele, mas é importante eu estar lá por causa do meu irmão, para eu também encorajar e abençoar ele. E aí, esse ambiente tem que ser construído de acolhimento, de confiança, de bênção, de encorajamento mútuo, de dizer, meu irmão, você não foi, eu senti sua falta. Meu irmão, aquele pedido que você fez, eu estou orando por ele. A segunda fase agora, já desenvolvendo a intimidade entre os membros. Então, à medida que o grupo cresce em comunhão, perseverando, né, unanimemente, semanalmente, né, não diariamente como em Atos, mas semanalmente, perseverando, juntos, orando, compartilhando as necessidades, as pessoas vão criando laços de comunhão, a oração começa a aproximar mais o grupo, as pessoas começam a se abrir um pouco mais e expor mais as suas necessidades. E o líder é chamado a criar esse ambiente aberto. E aí o próprio grupo começa a se cuidar, o próprio grupo começa a se pastorear. Na hora que chega nesse nível, quando passa, né, consegue ultrapassar esse nível, é quando o pastoreio começa a acontecer. Eu começo a me importar de verdade com o meu irmão. Não é só uma questão de me esforçando, mas é de boa vontade. Eu sinto falta, eu me importo, eu sofro com a dor dele, eu choro com aquilo que ele está sofrendo, eu me alegro com a alegria dele. A terceira fase, agora, o grupo já está crescendo. O grupo agora, esses membros já estão maduros, e aí nós temos o momento de começar a treinar a liderança para que esse grupo possa multiplicar. Nesse período também podem surgir conflitos, e é necessário que haja a correção rápida. É necessário que o grupo cresça em maturidade e seja incentivado a trazer mais pessoas. Uma vez que a pessoa agora gosta muito de estar ali, ela fica feliz de estar ali com esses irmãos durante a semana, ela começa a chamar outras pessoas para participar da igreja e de fora dela. E, por fim, a fase 4, que é a fase de multiplicação ou de morte. Se o grupo não chegou nesse momento e não está tendo pastoreio mútuo, ele não desenvolveu, ele não está crescendo, mata o grupo. Porque ou o líder não está apto, ou essas pessoas não entenderam. E aí é importante, então, que essas pessoas estejam em outro local para entender como funciona o pequeno grupo. Mas o que vai acontecer normalmente é que esse grupo vai crescer. E aí, na hora que ele chegar num determinado número, e aí o número mágico não existe, mas para nós a ideia é ele não passar de 12, 15 pessoas. Então, com 12 pessoas, é um ambiente ainda acolhedor, tranquilo.
Quando passa de 12, é um número que começa a massificar, a ter mais um. Não dá para todo mundo falar. Então, cresceu mais de 12, 14, 15, vai multiplicar um sublíder que já está sendo formado na fase anterior, ele vai assumir, então, 7 pessoas num novo grupo, 8 pessoas no grupo que estava, e aí, então, nós temos não mais um grupo, mas 2 pequenos grupos. Louvado seja Deus. Então, não é divisão, é multiplicação. Porque agora eles vão continuar crescendo. Agora eles têm condição de crescer. O grupo já não tinha condição de crescer mais. Né? O crescimento não é só numérico, é em comunhão. O crescimento é no cuidado, é no pastoreio, é na vida cristã, é na santificação. Entendeu? Então não é só evangelização, não é só encher de gente, mas é encher de gente que está sendo cuidada, amparada. Senão a igreja vai encher de gente e vai sair um monte também, porque não está sendo cuidada. Então, a igreja não é só evangelizar, a igreja é evangelizar, é discipular, é pastorear, é aconselhar, é exortar, é disciplinar, é tudo isso. É vida. Né? A multiplicação, o grupo vai ficar meio assim, porque as pessoas estão apegadas com aquilo, mas é entender que o novo grupo é bênção, então vamos desenvolver um novo desafio, porque Deus nos chama a fazer isso. Né? Não é só fazer um, vamos fazer vários. E aí, é importante a gente entender esses ciclos, né? E onde o pequeno grupo está, e caminhar para isso. E o líder precisa ter isso na mente. Né? O líder do PG tem que estar treinado, tem que ser alguém que, para começar esse pequeno grupo, é necessário encontrar a localização. Então, por exemplo, nós estamos começando 3 novos PGs. Nós já olhamos as casas, tá? As casas que irão receber. Normalmente, na nossa realidade, a gente encontra 2, 3 casas no mínimo para revezar, para não pesar para ninguém. O líder, que é aquele que vai estar na frente ali pastoreando essas pessoas. Ele é o responsável, ele é o pastor daquele grupo. Tem 10 pessoas, ele vai atrás, ele vai cuidar, ele vai perceber se essas pessoas estão indo no culto, ele vai perceber as necessidades, vai trazer para o pastor, para o conselho da igreja, alguma necessidade mais aprofundada que tem. Um determinado membro do grupo está doente ou está passando por um período mais difícil, então ele traz isso para o pastor de forma mais otimizada. E esse líder, então, ele acompanha essas pessoas mais perto. Né? E aí, essas pessoas, para o novo grupo que vai começar, um grupo de pessoas vai ser convidado. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos determinadas pessoas da região e desafiamos essas pessoas nesse novo pequeno grupo. Tá? Então, a participação, né? Então, basicamente, é uma participação onde não tem pregação, é estudo bíblico indutivo, ou seja, o líder não prega. PG não é lugar do camarada ficar monopolizando nada. O líder não monopoliza. O líder, ele é o mediador, ele faz perguntas. Ele, como mediador, ele vai encorajar a participação de todos. Sempre vai ter um que vai querer monopolizar e falar mais, um participante, um mais crente, um mais prolixo, alguém que gosta de falar mais, ou talvez um membro que naquela semana esteja precisando. É importante entender. Às vezes é naquela semana alguém está precisando falar mais ou desabafar, e aí é o momento do grupo acolher essa pessoa. Mas às vezes não, é o cara que quer monopolizar. E aí, então, cabe ao líder dizer, meu irmão, bênção, mas agora vamos ouvir os outros. Aqui, fulano, o que você acha? E aí, então, ele é aquele que traz de volta. A questão, por exemplo, que não é para ser um estudo bíblico aprofundado, não é para ser um estudo teológico, é para ser uma aplicação para a vida, como que a gente vai viver o evangelho na prática e tudo mais. E às vezes vão entrar o cara, mas eu não entendo muito bem predestinação, você pode explicar para nós? Você vai dizer assim, muito boa pergunta, mas não é o tema de hoje, a gente pode conversar sobre isso depois. Ou algum tema que você, nossa, eu fiquei muito interessado em ouvir mais sobre supralapsarianismo. Você pode me explicar? Assim, legal, não sei nem o que é isso, mas o pastor Daniel te explica, né? E tal, benção. Enfim, você puxa de volta e fala assim: não, vamos voltar para o tema? Porque a semana não sei o que, aconteceu isso e aqui. Não, vamos voltar aqui. E aí, o líder é aquele que conduz, que retoma e mantém no tempo, ok? Porque o pequeno grupo sempre vai ter esse período de oração, então, pedido de oração, oração pelos pedidos feitos ali. Esse é o momento mais importante do pequeno grupo, tá? Mais importante do que o estudo,
que é extremamente importante, é esse período de pedidos de oração e de oração uns pelos outros. Então, onde as pessoas também podem testemunhar. Isso é um momento de profunda edificação no pequeno grupo, que não dá para acontecer no domingo. Então, no PG, isso é o momento mais abençoado. Por fim, a comunhão. Então, você tem o estudo bíblico, que é recebido, ok? O líder não precisa fazer o estudo bíblico, ele recebe esse estudo pronto e ele então vai dirigir com esse estudo ali na mão. Ele se prepara, obviamente, de antemão, mas ele não precisa se preparar muito, não é algo que vai demandar dele um estudo aprofundado, com comentários bíblicos, nada disso. Não é necessário, a ideia é ser algo mais simples mesmo. E, por fim, a comunhão, tá? E a comunhão é esse período de lanche. E aí, no nosso PGs, cada família leva um lanchinho para compartilhar, não fica pesado para ninguém. E esse é o período onde, de novo, a gente vai colocar a 1 Tessalonicenses 5,14 em prática, necessidades espirituais, porque no pátio da nossa igreja e no lanche das nossas reuniões, não é só um período de amenidades, é um momento onde eu tenho comunhão propositiva. Eu tenho esse momento, eu faço isso muito com os adolescentes, eu me reúno com os adolescentes para jogar com eles, mas eu estou ali propositivamente, estando perto, entendendo as suas necessidades, para cuidar, para aproximar, para gerar vínculo, entendeu? Então a gente precisa disso, nós somos seres sociais e usar essa sociabilidade espiritualmente, para a glória de Deus, tá bom? O líder é alguém que, de fato, a gente já falou sobre isso nos nossos primeiros encontros, e é isso, tá bom? É isso, queridos. Por hoje é só.